o Diniz bem municiado de informações que dão a ele a segurança de não precisar poupar. E teve um dia, não me lembro em que momento, em que jogo foi, que numa entrevista coletiva ele falou sobre o número de lesões, por que ele não poupa, e ele falou, olha, com a maneira que eu comando o meu trabalho para treinos e jogos, com a minha metodologia, isso diminui o número de lesões. A maneira que eu trabalho evita que os jogadores se machuquem. Não sei aprofundadamente que tipo de metodologia é essa, que reflexo que tem na diminuição de lesões, mas é algo que ele fala, né, e algo que a gente vê no campo, né? Se a gente lembrar, ano passado, o DM do São Paulo era motivo de debate nos programas esportivos. O que acontece com o São Paulo que todo mundo se machuca? Esse era um tema, inclusive de reuniões da diretoria do São Paulo. E esse ano isso mudou radicalmente. O Diniz acredita que seja a metodologia de trabalho para treinos e jogos, não tenho essa certeza, mas é fato que o São Paulo sofre por pouco. E diante dessa informação, ele fica muito mais confortável para repetir o time. E eu acho que tem que ser baseado nisso, a decisão de poupar ou não. Inclusive, Daniel Alves, Juanfran. O Daniel Alves é um cara que quer jogar sempre, e os números do Daniel mostram que para ele tudo bem jogar sempre no ritmo atual. Então, se ele tiver esse tipo de informação, tem que pôr para jogar. Quem tiver com os índices mais baixos, mais perigosos, aí eu acho que vale a pena tirar. Mas pela maneira que o Diniz trabalha, pela maneira que o São Paulo tem se comportado, eu acho que serão 2 ou 3 mudanças no máximo, uma delas o Luciano, por uma questão de volta de lesão, e essa preocupação tem que existir. E eu só discordo um pouco do Hamilton quanto ao peso desse jogo. No momento que o campeonato está com o São Paulo tentando manter regularidade, com o Flamengo em crescimento, faltando aí 12 jogos, 11 jogos, né? Se a gente pensar que o último jogo é um confronto direto, o São Paulo tem 11 jogos para defender a sua vantagem. Eu acho que é importante. A gente está no momento de afunilamento do campeonato. E eu acho que o São Paulo não pode abrir mão de jogar o Brasileirão à vera, porque é muito importante para o São Paulo também. Em condições normais, eu não preservaria ninguém, a não ser que os números mostrem que esse é um caminho. Olha, faltam 12 jogos. O torcedor do Flamengo está falando assim, não, ganhamos do Fortaleza, e vale lembrar que esse jogo é antes do São Paulo, né? O São Paulo entra em campo sabendo do resultado de Fortaleza e Flamengo. E aí, se o Flamengo vencer, são 2 pontos de diferença com o mesmo número de jogos. Então, tem lá a sua importância. A gente vai falar mais sobre isso, e o Renato Rodrigues também, mas eu queria mostrar, porque nossa produção é corajosa. E aí botou aí um campinho, apostando como será o São Paulo. Vamos dar uma olhada? Thiago Volpe, Juanfran. Será que o Juanfran joga? Arboleda e Bruno Alves. Reinaldo, lembrando, ele está suspenso para o jogo contra o Grêmio, então deve ir a campo. Aí, Igor Gomes, Daniel Alves, Luan, que o nosso Murilo chama de Luan Kanté, e Gabriel Sara. Lá na frente, Brenner e Luciano. Mas o Luciano é aquela história, como ele está voltando de contusão, talvez seja poupado. E aí, Renato, só para a gente começar esse papo aqui, o Tietê foi a opção contra o Atlético Mineiro. Daqui a pouco a gente vai mostrar o campinho do Fluminense também. O Tietê, que foi a opção contra o Atlético, que foi a escolha do Fernando Diniz, está suspenso para esse jogo. Então pinta aí a possibilidade, se o Luciano for mesmo poupado, do Vitor Gomes pintar ou do Pablo, né? Sim, sim. Eu de verdade, eu não acredito que esse time que a gente viu é o time base, né? É o time do São Paulo, o time titular hoje. Se tivesse uma final amanhã, esse seria o time do São Paulo. Mas São Paulo e Flamengo na última rodada mudanças vão ser feitas sim. Eu acho que o caso do Luciano, o caso do Juanfran, eu não acredito dele trocando tudo, jogando com o time B, até porque ele não nos momentos que ele fez isso na temporada, e foram poucos esses momentos, o time não deu uma resposta muito boa. Então eu acredito que ele vai manter uma espinha dorsal, e assim, tem que pegar, usar todos os dados da fisiologia, entender como cada um tá, conversar com o atleta, perguntar, e aí, tá bem? Tá cansado, quer segurar? Porque assim, não é só um risco de lesão, de perder um jogador por lesão para o próximo jogo. É o risco também de o tanque dos caras não estarem cheio contra o Flamengo, contra o Grêmio, né? Eu acho que mais do que a lesão é isso. O estilo de jogo do São Paulo é um estilo de muita intensidade. É um time que quer ficar com a bola, então quando perde a bola tem que pressionar muito rápido, ser muito agressivo. Então isso exige muito fisicamente dos atletas. Então eu acho que mais do que lesão é tentar calcular aí o quanto de dano você vai ter nesse jogo.
Porque aí você chega na quarta-feira cansado, você chega numa situação um pouco mais complicada. Tudo bem que você tem, eu acho que um dia a mais de recuperação, e isso vai fazer uma diferença, de verdade. Acho que você ter o domingo aí para recuperar é uma baita notícia. Por isso eu acho que tem alguma chance de ele mexer muito pouco no time. Eu acho que ele só vai tirar quem realmente não tiver em condição ou achar que tem que segurar, mas eu acho que é um risco também na questão da intensidade, né? O São Paulo vem numa sequência muito forte, não é algo... no Brasil, nosso calendário já é apertado. Na situação que a gente está, por conta da pandemia, isso aumentou ainda mais. Vai ter momento aí que vai ter time jogando 3 vezes por semana, literalmente. Então, eu estou curioso para ver como que ele vai fazer, mas eu acho que quem tiver condição vai para o jogo. Eu acho que é muito importante esse tipo de partida, porque agora vai entrar a reta final do Brasileiro. Eu, de verdade, na situação do São Paulo, eu acredito muito mais em arriscar em prol de um brasileiro do que em Copa. Por quê? O Campeonato Brasileiro, se você empata com o Fluminense lá, depois você ganha 3 pontos fora, o brasileiro ele premia quem está com desempenho mais regular, e o São Paulo está tendo isso. Agora, você apostar todas as fichas em Copa, eu acho sempre muito perigoso, cara, porque um dia que você não está legal, é uma falha do goleiro, é uma falha do zagueiro, é o jogo do adversário que às vezes não está bem, mas encaixa num dia e começa a jogar muito bem. E aí tudo que você jogou as fichas acaba ficando pelo caminho. Por isso que eu acho que o brasileiro, na situação que o São Paulo está, deveria ser a prioridade. E de verdade, eu acho bem difícil você não priorizar alguma coisa numa temporada tão atípica, né, que a gente está vivendo. Mas vai falar pro São Paulino, Copa do Brasil, vamos priorizar o Campeonato Brasileiro. O São Paulino tem uma obsessão pela Copa do Brasil. Ele se lembra daquele jogo no Mineirão, né, Hamilton? Aquele jogo lá que estava vencendo a final da Copa do Brasil e levou a virada do Cruzeiro. São Paulo, grande vencedor, tricampeão da América, nunca faturou a Copa do Brasil e muitas vezes com episódios assim marcantes, né? Então, o torcedor São Paulo, até o Rodrigo Bueno outro dia falou, eu não sei não se o torcedor São Paulino, se for escolher, se ele não escolhe a Copa do Brasil. Mas eu entendo o ponto do Renato, o seu irmão Renato Rodrigues. É uma escolha difícil. Eu acho que o São Paulo tem que acelerar nas duas competições, mas isso não significa que não possa poupar uma ou outra peça. Agora deixa eu convidar a rapaziada para participar. Estamos ao vivo neste Natal e o pessoal comendo, como que chama isso? Enterro dos ossos, né? Quando pega o jantar da noite passada e come todo mundo com muita comida. Como que é, Renato? Resto don't ter. É francês. Isso. Boa. Mas a rapaziada pode participar do Twitter, Fox Sports Rádio, tudo junto, Edu, Fox Sports Rádio. Fica melhor do que no dia. Porra, rabanada então. Se você pegar um pernilzinho, fatiar ele, colocar um pimentão, uma cebola, um tomate, dar aquela fritadinha eu tenho um tacho de arado aqui, fica melhor do que de ontem à noite. Aliás, eu já estou pensando nisso aqui. E aquela rabanadazinha gelada de manhã no café? Bom também. Mas não faz isso. Essa hora, 2h20 da tarde, a fome é ugra. Mas fala, Milton. Não, eu já almocei. Eu concordo com o Renato também. Eu acho que regularidade é fundamental. Mas os dirigentes e treinadores não vão por esse lado, né? Porque as competições de mata-mata, elas são mais curtas, né? O Renato, então, o Renato Portaluppi, o Grêmio, tá na cara, sempre prioriza a competição de mata-mata para poder alcançar os objetivos. Eu acho que a regularidade que no Campeonato Brasileiro, ela faz grande diferença realmente. A pontuação, ganhar 3 pontos fora de casa é uma situação que nessa reta de final de campeonato faz muita diferença. E aí, todo mundo dando como certo o resultado do São Paulo e também certo o resultado do Flamengo, né? Na lógica, os dois faturarão aí os 3 pontos nesse final de semana. Mas vamos ver se isso realmente vai acontecer. Eu acho que o Diniz não deve realmente poupar. Se ele tiver informações, como falou o Zupac, como falou o Renato, que os jogadores têm condição. Tem aí o domingo para descansar, como o Zupac lembrou muito bem, e pode recuperar os jogadores. Mas eu quando falei sobre que o jogo não é decisivo, porque o São Paulo tem uma gordura, né? O São Paulo ainda tem 2 pontos de vantagem sobre o Flamengo, tem um confronto direto no final e está bem mais regular, né? Então eu não sei se ele vai pensar
em que essa vantagem é suficiente para que ele troque o maior número possível de jogadores, poupe, ou se ele bota o time principal. Mas eu também acho que privilegiar o campeonato que você está mais regular é sinal de que o objetivo pode vir mais rápido. Eu também optaria por priorizar o Campeonato Brasileiro.